Pronto, moçada, vamos agora estudar a parte de associação de molas. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre associação em série, um pouquinho sobre associação em paralelo. A gente fala que duas molas estão em série quando a gente faz uma emenda de uma mola na outra mola. Por exemplo, coloquei aqui para vocês uma mola do tipo 1, mola 1, e essa mola possui uma constante elástica que eu vou chamar de K1. Coloquei aqui uma mola do tipo 2, mola 2, essa mola 2 tem uma constante elástica K2. Perceba que essas duas molas, ó, elas estão emendadas, né? Elas estão tipo soldadas uma na outra, tá? Uma mola está soldada na outra. E um detalhe super importante que você tem que ter em mente, quando as molas estiverem associadas em série, elas vão estar submetidas à mesma força. Vão estar submetidas à mesma força. Como assim? Digamos que eu pegue aqui essa mola e puxe essa mola aqui para baixo. Aplique uma força aqui para baixo. Peraí, Rodrigo, quer dizer então que esse negocinho azul aqui que você tentou representar pra gente, isso aí é uma mão puxando a mola para baixo? Sim, tá? Por incrível que pareça, isso aqui é uma mãozinha, tá? Puxando a mola para baixo aí para você poder entender legal, tá certo? E quando você pegar e puxar essa mola aqui para baixo com essa força F, essa mola 1 ela vai ficar submetida a essa força F e essa mola 2 também vai ficar submetida à mesma força F. A força F vai ser a mesma, isso é um detalhe super importante para uma associação de molas em série, tá certo? Se eu quiser representar a força elástica em cada uma delas, que vai ser a mesma, né? A gente vai representar assim, você tem que lembrar que a força elástica é uma força restauradora. Ou seja, se eu estico a mola, se eu tendo a esticar a mola, a força elástica ela tende a voltar para a posição de equilíbrio, ela é restauradora, ela quer voltar. Se eu comprir uma mola, a força elástica ela tende a voltar para a posição de equilíbrio, ela quer voltar, ela é restauradora, tá certo? Então, por exemplo, se eu apliquei aqui essa força aqui para baixo, a gente vai ter uma força elástica aqui para cima, tá? Essa força elástica ela é numericamente igual a F, porque em todos os pontos aqui dessa minha associação, a força vai ser a mesma. Já na minha mola 1, já que eu estou puxando aqui com F, a força vai ter que ser a mesma, então a minha mola está sendo deformada para baixo, ela está sendo esticada, como a força elástica ela é restauradora, eu vou ter uma força F aqui também para cima. E perceba que a força F é a mesma, como eu já tinha falado para vocês. Toda vida que você tiver uma associação em série de molas, todas as molas vão estar submetidas à mesma força. Ó. Então a força F vai atuar na mola 1 e a força F vai atuar também na mola 2. Poxa, aqui a gente pode usar, turma, a chamada lei de Hooke, né? A lei de Hooke, não sei se vocês lembram, a gente fala que a força elástica é do tipo Kx, né? Ó, lei de Hooke, tá? Força elástica que atua numa mola, tá aqui, ó, o Fel, força elástica, é do tipo Kx. Quem é esse K? É a constante elástica. Quem é esse X? É a deformação. Aí só lembrando, o que é essa tal de deformação? A deformação tanto que você vai esticar a mola, né? Perceba que a mola 1 aqui, ó, ela está esticada do tipo X1, um tanto X1, ela foi deformada X1. E esse F aqui é a força elástica, tendendo a voltar, é uma força elástica restauradora. Já a minha mola 2, ela foi deformada esse tanto aqui, ó, esse tanto X2. E a minha força elástica ela é para cima aqui, ó, tendendo a voltar, tendendo a restaurar. Então, se eu estico, a força elástica ela tende a voltar. Se eu estico, a força elástica ela tende a voltar. Tá certo? Então, está aqui o meu X1, minha deformação na primeira mola. Está aqui meu X2, minha deformação na segunda mola. Eu posso usar aqui a lei de Hooke. Força elástica é igual a Kx. Eu vou fazer isso para a primeira mola e para a segunda mola. Então, para a primeira mola, como é que vai ficar? A minha força vale F. Beleza. Força elástica vale F. A constante elástica, K1, ó, K1, e a deformação que ela sofreu foi do tipo X1, foi o tanto que ela esticou, X1. Aqui, olha só o que eu vou fazer, ó, de propósito, eu vou isolar o X1 aqui, ó. Eu vou isolar o X1, daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu vou isolar o X1. Isso vai ser importante já já pra gente. Vou passar o meu K1 dividindo, então vou chegar à seguinte conclusão, que o X1 ele é igual ao F sobre K1, K1, F sobre K1. Vou deixar assim. Tá certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou aplicar a lei de Hooke, tá? A lei de Hooke para a mola 2, tá? Vamos aplicar a lei de Hooke para a mola 2. Então tá aqui, ó. A mola 2 vai estar submetida à mesma força, né? Que é a característica mais importante aí de uma associação de molas em série. Todas as molas vão ficar submetidas à mesma força. Isso é uma coisa que você tem que anotar aí bem direitinho, tá? Uma coisa que você tem que ter em mente. A associação em série. As molas estão submetidas à mesma força, tá certo? Então, a gente pode falar que este F aqui, ó, que atuou na mola 1, também vai atuar na mola 2. Mesma intensidade, a mesma força. Então, a nossa constante elástica da mola 2 vale K2, está aqui.
E a deformação que a mola 2 vai sofrer vai ser do tipo x2. Tá aqui, ó, x2. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso pegar e isolar o meu x2. Posso isolar aqui essa deformação que a mola 2 sofreu, ó, essa deformaçãozinha que ela sofreu. Então vai ficar assim, ó, x2 é igual ao F sobre K2. Vou colocar aqui pequenininho para todo mundo poder entender. É pequeno porque o espaço é pequeno, né? Aí tudo bem. E agora, pessoal, a gente vai introduzir aqui a ideia de mola equivalente. O termo mola equivalente, ele é autoexplicativo. Mola equivalente. É uma mola que vai equivaler às outras molas. Então, por exemplo, se eu tenho essas duas molas, se eu quiser trocar as duas molas por uma mola só, que faça o mesmo papel dessas duas molas, a gente vai fazer uma troca. E essa troca que a gente vai fazer, essa mola aqui que vai substituir, que vai fazer o mesmo papel das duas molas, ela é chamada de mola equivalente. Tá aí o nome é perfeito. Mola equivalente, uma mola que vai equivaler às outras duas molas da gente ali no caso. Tá certo? Então essa mola equivalente ela vai ter uma constante elástica, que eu vou chamar de constante elástica equivalente, que daqui a pouquinho a gente vai aprender a calcular essa constante elástica equivalente. Tá certo? E essa mola equivalente, quando eu aplicar essa força F que eu apliquei ali no meu conjunto, ela vai sofrer uma deformação equivalente à deformação das duas molas. Como assim uma deformação equivalente? Essa mola equivalente ela vai sofrer uma deformação aqui x que eu representei, que vai ser numericamente igual à deformação da primeira mola mais a deformação da segunda mola. Vai ser uma deformação equivalente. Eu vou somar as duas deformações. Então, essa mola equivalente, quando eu aplicar a mesma força F que eu aplicava ali naquele conjunto, essa mola equivalente ela vai sofrer uma deformação que vai ser equivalente à soma das duas deformações, ou seja, vai ser equivalente ao x1 mais o x2, tá certo? Então esse x da mola equivalente, essa deformação que ela sofreu, equivale à deformação x1 mais a deformação x2. Então perceba uma coisa, toda vida que eu tiver uma associação de molas em série, isso aqui é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, toda vida que eu tiver uma associação de molas em série, todas as molas vão ficar submetidas à mesma força F, inclusive a mola equivalente. Então, só lembrando aqui a ideia de força elástica, se eu estou puxando aqui com a minha mãozinha azulzinha aqui para baixo, a gente vai ter uma força elástica no sentido de restaurar. A nossa força elástica ela vai ser para cima e vale quanto? Vale F, tá certo? Então, para a mola equivalente, eu também posso aplicar o quê? Posso aplicar a lei de Hooke. Força elástica na minha mola equivalente vai ser do tipo Kx. Eu vou aplicar aqui a lei de Hooke, bem pequenininho, não sei se vai caber aqui, mas eu vou tentar. A gente pode falar que a força elástica, que é a mesma aqui, ó, F em todo mundo, já que a associação é em série. Associação em série, todo mundo fica submetido à mesma força que você está aplicando. Mesma força F e a mesma força F. Então todas as molas ficam submetidas à mesma força F, inclusive a mola equivalente, ó, F também para ela, tá bom? Então vamos aplicar a lei de Hooke, força elástica é igual a Kx, F é igual a minha constante para a mola equivalente, eu vou chamar de K equivalente, ó, K equivalente, vezes a deformação X. E aqui eu vou fazer como eu fiz nas outras duas molas. Eu vou pegar e vou isolar meu X, aqui na minha mola equivalente. Então, isolando o X, a gente vai ficar com algo desse tipo, vai ficar bem pequenininho, eu espero que dê para entender. Esse X vai ser igual a força elástica F, né, que está atuando na minha mola equivalente, dividido pela constante elástica equivalente. Ó, dividido pelo K equivalente, a constante elástica equivalente. Tá certo? Então, x1 é igual a F sobre K1, x2 é igual a F sobre K2, e o meu x da mola equivalente vai ser o meu F sobre o K equivalente. Tá certo? E para a gente poder calcular o valor desse K equivalente, para a gente poder calculá-lo em termos de K1, em termos de K2, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou usar essa conclusão que eu tirei, que essa deformação da mola equivalente é a soma das deformações das molas originais. Então eu posso escrever isso daqui na maior tranquilidade. Eu posso falar que o x da mola equivalente, essa deformação da mola equivalente, é igual à deformação da primeira mola mais a deformação da segunda mola. Poxa, mas agora eu posso substituir todo mundo, porque eu conheço todo mundo. Eu conheço o x, eu conheço o meu x1 e eu conheço o meu x2. Está aqui, ó. Posso substituir a galera e eu vou chegar a uma equação, a uma expressão aí importante para a gente. Então, quem é esse meu x aqui para a mola equivalente? É a força F que eu apliquei sobre o K equivalente. Então, eu vou substituir, ó, esse x, eu posso substituir assim, ó, força F dividido pela constante elástica da mola equivalente.
Quanto é que vale o meu x1? O meu x1 vai ser a força elástica que eu apliquei sobre a constante elástica da primeira mola. Então vai ser a força F sobre K1. Quanto é que vale o meu x2? O meu x2 vai ser a força F que eu apliquei dividido por K2, dividido pela constante elástica da mola 2. Então vai ser a mesma força F das anteriores, dividido por K2. Aí, pessoal, observe uma coisa aqui interessante. Perceba que o F ele se repete aqui nos numeradores. Se ele repete em todos os numeradores, eu posso pegar e cancelar. Posso dividir por F, dividir por F e dividir por F. Quando você faz esse cancelamento, cuidado, não fica 0, tá? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Aí eu chego à seguinte conclusão. Se eu quiser calcular o meu K equivalente, a minha constante elástica equivalente, essa constante elástica equivalente, a gente vai chegar a uma fórmula em termos de K1 e em termos de K2, que vai ser assim, ó. Então, 1 sobre K equivalente, ó, 1 sobre a constante elástica equivalente, é igual a 1 sobre K1, 1 sobre K1, mais 1 sobre K2. 1 sobre K2, ó. Então, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Então, se você precisar calcular a constante elástica equivalente em termos de K1 e K2, é só fazer, ó. 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, tá? Se você tiver 3 molas associadas em série, mais 1 sobre K3. Se você tiver 4 molas associadas, você vai acrescentando mais 1 sobre K4 e assim por diante. Então, para você poder calcular a mola equivalente, a constante elástica equivalente da mola equivalente, basta você pegar e fazer isso. 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1, 1 sobre K2, 1 sobre K3, 1 sobre K4, quantos tiverem, tá certo? Um detalhe importante, se você tiver somente 2 molas, como é o nosso caso aqui, aqui não vai dar para eu fazer as contas para explicar isso para vocês, porque o quadro aqui é muito pequeno, eu não vou ter como deduzir. Mas se você depois fizer no papel, se você tirar o MMC, isolar depois o K equivalente, você vai chegar à seguinte conclusão, que esse K equivalente, para quando você tiver apenas 2 molas, isso só serve para quando você tiver 2 molas associadas em série. Se você tiver 2 molas associadas em série, você pode falar que o K equivalente vai ser o produto do K1 vezes K2 dividido pela soma, ó, K1 mais K2. Produto pela soma, você pode aplicar isso aí na maior tranquilidade. Mas de onde saiu essa expressão aqui, ó? Pessoal, saiu daqui. Se você tirar o MMC aqui, isolar o K equivalente, você vai chegar a essa conclusão. Então, conclusão final, aqui para associação em série. Se você tiver 2 molas associadas em série, o que é o mais importante? Fale para mim. Todas elas estão associadas à mesma, estão submetidas à mesma força, inclusive a mola equivalente. O valor do K equivalente, como é que você vai calcular? Se for para 2 molas, K1 vezes K2 sobre K1 mais K2, ou seja, o produto dividido pela soma. Se você tiver 3 molas, 4 molas, aí você já não pode usar isso daqui, pessoal, não pode. Essa conclusão que a gente fez aqui é somente se a gente tiver 2 molas em série. Para 3 molas em série, 4 molas em série, isso aqui não é válido. Aí você vai ter que fazer desse jeito aqui. 1 sobre K1, 1 sobre K2, 1 sobre K3, 1 sobre K4, tá? Do jeito que for, tudo bem? Então, para associação em série, eu queria que você guardasse na sua cabeça. Todas as molas são submetidas à mesma força, inclusive a mola equivalente. Se você só tiver 2 molas, tá, associadas em série, se quiser usar essa conclusão aqui, pode. Ah, se eu tiver 3, não pode usar essa conclusão. Tem que fazer assim, ó, para achar o K equivalente, a constante elástica da mola equivalente, tá certo? E agora a gente vai aí para a associação de molas em paralelo, né? Associar molas em paralelo, falando de uma maneira bem simples, de uma maneira bem tranquila, seria você colocar as molas lado a lado. Por exemplo, que nem eu coloquei aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma mola 1, a mola 2, elas estão em paralelo, elas estão associadas em paralelo. Isso explicando de uma maneira bem simples. Tem algumas armadilhas que depois eu posso até falar para vocês. Mas de uma maneira bem simples, a gente fala que a associação de molas em paralelo está aqui, ó. A mola 1 e a mola 2, né? Uma está paralela aqui à outra. Elas estão aqui em paralelo. Perceba que aqui eu tenho tipo uma plataformazinha, esse traço preto que eu desenhei aqui para vocês. Então, essa aqui é a minha mola 1 com constante elástica K1. Essa aqui é a minha mola 2, uma mola diferente, tá? Com uma constante elástica K2. E aqui eu tenho tipo uma plataformazinha. Perceba que aqui as molas elas não estão deformadas. Eu estou considerando que as molas elas estão com o chamado comprimento natural delas, tá certo? E olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui aquela mãozinha
e vou puxar essa plataforma para baixo. Eu vou puxar essa plataforma para baixo. Quando eu puxar essa plataforma aqui para baixo, olha só o que vai acontecer. As duas molas, elas vão estar submetidas à mesma deformação X. Então essa mola 1, ela vai deformar um tanto X, a minha mola 2, ela vai deformar um tanto X. Então isso aí é uma conclusão super importante. Toda vida que você tiver uma uma associação de molas em paralelo, a gente fala que as molas em paralelo, elas vão ser submetidas à mesma deformação, ao mesmo X, tá? Então quando eu puxar aqui, ó, com a minha mãozinha azulzinha, quando eu puxar essa mola K1, ela vai ser submetida a uma deformação X. Essa mola K2 também vai ser submetida à mesma deformação X. É uma característica de uma associação de molas em paralelo. Então, por exemplo, como a força elástica ela é do tipo restauradora, se você estica a mola, ela quer voltar, ela quer restaurar, ela quer voltar para a posição de equilíbrio, né? Como eu já discuti com vocês aqui na associação em série. Então, se eu puxar, a mola ela quer retornar. Então, a gente fala que a minha força elástica 1, ela vai ser desse tipo, ó, meu F1. A gente vai ter uma força elástica do tipo 1. Se eu estiquei a mola 2, ela também tende a retornar, tende também a restaurar. A gente vai ter aqui uma força elástica do tipo F2, tá certo? E o que a gente pode afirmar sobre essa força elástica F1? O que a gente pode afirmar sobre a força elástica F2? Poxa, como é uma mola deformada, a gente vai poder usar aqui, ó, a lei de Hooke. Força elástica é igual a Kx, tá? A gente pode usar isso na tranquilidade. Então, para a mola 1, eu posso falar assim, ó, que meu F1, ele é igual a quem? Ele é igual ao meu K1, constante elástica 1, vezes a deformação. Só qual foi a deformação que ela sofreu? X, tá? Ela sofreu uma deformação do tipo X. Já a minha mola 2, tá aqui a minha mola 2, ó, ela vai estar submetida a uma força elástica do tipo F2. Quanto é que vale a força elástica F2? Pela lei de Hooke, né? Vai ser K2, ó, K2, vezes a deformação. Qual foi a deformação que ela sofreu? X, tá? Deformação X. Então você não pode esquecer que numa associação de molas em paralelo, todas as molas vão ser submetidas à mesma deformação. A mesma deformação. Perceba que a mola 1 deformou X, a mola 2 deformou X. Tá certo? Isso é uma coisa super importante. Agora, se eu quiser, por exemplo, por algum motivo, se eu quiser trocar essas duas molas por uma mola só, que faça o mesmo papel das duas molas, eu posso. Aí é onde a gente vai trabalhar com a ideia de mola equivalente. O que seria a mola equivalente? Seria uma mola que vai fazer o mesmo papel dessas duas molas aqui. Ou seja, é uma mola que quando eu aplicar essa força F aqui total que eu apliquei, ó, quando eu aplicar essa força F, ó, a mesma força F que eu apliquei anteriormente à associação, a gente fala que a minha mola equivalente, ela vai ser submetida à mesma deformação das outras molas anteriormente associadas, tá certo? Então vou repetir aqui a ideia para ficar bem legal para você. Eu apliquei F aqui, apareceu uma força F1 na primeira mola, apareceu uma força F2 na segunda mola. E a deformação que elas sofreram foi do tipo X. Tranquilo, fácil. A mola equivalente, eu vou aplicar essa força F aqui total nela, ó, na mola equivalente, e ela vai sofrer a mesma deformação que as molas originais, que é a mola 1 e que é a mola 2. Essa é a ideia de mola equivalente para a gente. É uma mola que vai fazer o mesmo papel, tá? O mesmo papel da associação. A associação estava aqui, a associação foi deformada de um tanto X, quando eu apliquei a força F. Então, para a gente vai ser essa ideia, a ideia da mola equivalente. Eu vou aplicar a mesma força F e ela vai sofrer a mesma deformação que a minha associação sofreu, tá certo? Então, essa aqui vai ser a minha mola equivalente. Essa mola equivalente, ela tem uma constante elástica. Toda mola tem uma constante elástica, né? A minha mola equivalente não vai ser diferente, ela também tem uma constante elástica que eu vou chamar de K equivalente. E do mesmo jeito que a gente fez ali na associação em série, a gente vai tentar deduzir uma formulazinha para a gente poder calcular essa constante elástica equivalente, esse K equivalente, tá certo? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Poxa, para minha mola equivalente eu posso também aplicar a lei de Hooke, né? Força elástica é igual a Kx. Vou fazer isso para a minha mola equivalente. Então vai ficar assim, ó, posso falar que este F é igual ao K equivalente vezes a deformação da minha mola equivalente. Então a gente pode afirmar, ó, que a força F ela vai ser igual ao K equivalente, a constante elástica equivalente, vezes a deformação. Qual foi a deformação? X, tá? Então, fica ligado, porque
Numa associação de mola em paralelo, a gente pode falar que todas as molas vão ser submetidas à mesma deformação, inclusive a mola equivalente. Todo mundo vai estar submetido à mesma deformação, inclusive a mola equivalente. Ó. Primeira mola, deformação X. Segunda mola, deformação X. Mola equivalente, ó, deformação X. Então a deformação vai ser a mesma para todo mundo se a associação for do tipo paralelo, tá certo? A associação em série era diferente. Todo mundo estava submetido à mesma força, né? Era diferente. Aqui todo mundo está submetido à mesma deformação na associação em paralelo. Tem que tomar esse cuidado. E aqui, pessoal, se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente pode tirar uma conclusão. Ó. Perceba que a plataforma está em equilíbrio, ela está parada. Se a minha plataforma está em equilíbrio, a gente pode usar a ideia de equilíbrio. O que a gente pode falar numa situação de equilíbrio? A gente pode usar o equilíbrio transacional. A gente pode falar que o somatório das forças para baixo é igual ao somatório das forças para cima. Né? Se um corpo está em equilíbrio transacional, se essa minha plataforma nem sobe nem desce, ela está em equilíbrio. Então, o que eu posso dizer? Fazer o equilíbrio transacional. Somatório das forças para baixo, que no caso para a gente quem é? É o F, é igual ao somatório das forças para cima, F1 e o F2. Aí a gente garante que essa plataforma ela não vai nem subir nem descer, ela vai ficar parada. Né? Essa é a ideia de equilíbrio transacional. Então, a gente vai aplicar aqui essa ideia para garantir o equilíbrio da plataforma, para a gente poder garantir o equilíbrio da plataforma. Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu F, somatório das forças para baixo, ó, F, é igual a quem? Ao F1 mais o F2. Isso vai garantir que a minha plataforma fique em equilíbrio, ó, fique paradinha. Tudo bem, se F é igual a F1 mais F2, perceba que eu conheço o F, essa força aqui total. A gente conseguiu calculá-la aqui ó, através da mola equivalente. Ela vale quanto? K equivalente vezes X. Então, no lugar deste F, eu posso trocar por K equivalente vezes X. Eu vou fazer isso. Ó. No lugar do F, vou colocar aqui, ó, K equivalente vezes X. K equivalente vezes X. Muito fácil. Para minha mola 1, poxa, minha mola 1, essa força F1, eu calculei bem aqui, ó, através da lei de Hooke. Vale quanto? K1 vezes X. Então, posso aplicar aqui, ó, para minha mola 1, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar que o meu F1 vale quanto? K1 vezes X. K1 vezes X. Já a minha mola 2, a gente também pode aplicar aqui a lei de Hooke, que eu já apliquei, eu vou só pegar o resultado e substituir. Na minha mola 2 aqui, ó, eu posso substituir por K2 vezes X. K2 vezes X. Bem fácil. Agora, o que a gente vai fazer? Poxa, como o X ele é um carinha que se repete em todo mundo, todos os termos possuem aqui ó, o X, eu posso cancelar. Eu posso dividir a equação toda por X. Se eu dividir a equação toda por X, esse X aqui ele vai embora. Ó, vai embora, vai embora e vai embora. E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão, que a minha mola equivalente, a constante elástica equivalente, ela vale K1 mais o K2. K1 mais K2. Tá? Então a gente chega a essa conclusão, que a mola equivalente, a constante elástica equivalente, né, dessa mola equivalente, é igual à soma das constantes elásticas das molas associadas ali, K1 mais K2. Se eu tivesse 3 molas associadas aqui em paralelo, como é que ficaria? A gente poderia falar que o K equivalente seria K1 mais K2 mais K3. Se eu tivesse 4 molas, meu K equivalente seria K1 mais K2 mais K3 mais K4. Tá certo? Então, o K equivalente para a mola quando ela está associada em paralelo, se a gente tiver 2 molas, por exemplo, 3 molas, 4 molas, quantas molas forem, é só você somar as constantes elásticas. Aí você pode calcular a constante elástica da mola equivalente. Tá? É só somar as constantes elásticas das molas originais, das molas da associação. Tá certo? Já na associação em série, você vai ter que tomar só um pouquinho de cuidado. Na associação em série, o K equivalente, se você tiver 2 molas, você pode fazer assim, ó, o produto dividido pela soma. Ou pode ir por aqui se quiser, dá no mesmo. Vai dar no mesmo. Se você tiver 3 molas, eu posso usar isso aqui, pessoal? Não, não posso. Não posso usar essa equaçãozinha aqui, eu tenho que usar essa, tá? Se eu tiver 4 molas, 5 molas, 6 molas em série, aí você vai ter que usar isso daqui, ó. Não pode usar esse tipo, desse jeito aqui. Então, produto pela soma, você só vai poder usar para associação de molas em série quando você tiver apenas 2 molas associadas aí em série. Aí dá para usar o produto pela soma, tá certo?
Um detalhe, eu não sei se você já estudou algum dia a parte de eletricidade. Se você tiver estudado já eletricidade, você vai perceber que essas conclusões que a gente conseguiu tirar para associação em série e para associação em paralelo são as mesmas conclusões que foram tiradas lá para a parte de capacitores, né? Quando você tem uma associação de capacitores em série, tá? Em série, você fala que o capacitor equivalente, 1 sobre a capacitância equivalente, é igual a 1 sobre a capacitância do primeiro capacitor, mais 1 sobre a capacitância do segundo capacitor e assim por diante. Lá nos capacitores, quando eles estão em série, você também pode fazer o produto pela soma para os capacitores, tá certo? E na associação de capacitores em paralelo, a conclusão é a mesma. A gente fala que a capacitância equivalente é igual à capacitância do primeiro mais a capacitância do segundo. Então, se você já tiver visto essa parte, a parte de eletricidade, você pode fazer uma comparação, tá? Você pode fazer aí uma comparação dessa parte de associação de molas com a parte de capacitores. Tá certo? Se você nunca tiver estudado capacitores, não importa. É só você entender aqui essa ideia que eu falei. Então, só para a gente poder encerrar aqui essa aula, associação de molas em série, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que as molas ficam submetidas à mesma força. Não pode esquecer isso, inclusive a mola equivalente. Tá certo? Associação de molas em paralelo, a gente fala que todas as molas vão ficar submetidas à mesma deformação, mesmo X, a mesma esticadinha, né? Por exemplo, aqui, ó, o mesmo X para a primeira mola F1, essa mola F2 também ficou submetida ao mesmo X, a mesma deformação. Inclusive a mola equivalente também ficou submetida ao mesmo X, tá certo? Espero que tenha ajudado. Se você tiver gostado do vídeo, se tiver esclarecido em alguma coisa, dá aquele like aí para o projeto poder continuar, ok? Então vamos para a próxima aula aí. Acompanhe.